Começar com os problemas da casa aqui, então, essa discussão toda em torno das emendas. Retomando aqui para o pessoal, a gente acompanhou que teve uma reunião importante ontem com ministros do STF, representantes do governo Lula, presidentes também da Câmara, do Senado, discutindo e tentando chegar aí, então, nesse acordo sobre quais são as regras que vão dar mais transparência à liberação das emendas parlamentares, como o STF já tinha determinado. Teve esse clima todo de tensão, desde que o Supremo suspendeu a liberação das emendas impositivas, mas aparentemente sentaram aí para arrumar essa história, né, Tio Rei, que desde 2015 foi virando uma bola de neve, galera foi ficando aí meio viciada em emenda, agora vai rolar um desmame, como é que vão ficar essas regras daqui para frente? Olha, a expressão que você usou é muito boa, né? É o começo de um desmame. E, como tal, será um troço difícil, né? Porque esse Congresso aí vai ter severas e sucessivas crises de abstinência e é preciso que se resista, né? Para que se devolva esse poder para o seu trilho. Vamos lá. É, Que lead eu vou dar aqui nesse comentário? Tá se dizendo por aí, não aconteceu nada. Tá tudo igual, apenas se reciclam exigências que o Supremo já tinha feito e que o Congresso não tinha obedecido. Não é verdade. Absolutamente não é verdade. Até porque o processo nem está concluído ainda. Eu acho que tem gente que não entendeu direito o que foi decidido, não leu o que foi decidido, não atentou para o fato de que a liminar do Flávio Dino, referendada por unanimidade, ela continua valendo. Portanto, a execução das emendas continua suspensa. E agora se vai aguardar o que vai acontecer. Tá? É, Como é que isso nasce? Há algumas ações, inclusive uma delas provocada, né, pelo próprio Procurador-Geral da República, sobre as emendas PIX, dizendo: olha, os critérios de transparência exigidos na Constituição não estão sendo cumpridos no caso da emenda PIX. Lembrando que a emenda PIX, porque virou uma confusão esse negócio, a emenda PIX não é uma modalidade de emenda, ela é uma forma de pagamento das emendas individuais. Então, existem as emendas individuais, que são de execução obrigatória. Existem as emendas de bancada, que são de execução obrigatória. E existem as emendas de comissão, que não são de execução obrigatória no papel, mas que o Congresso tenta tornar na prática obrigatórias. Preste atenção, você que acompanha aqui olha aqui, né? Isso tudo soma hoje 49 bilhões e pouco, 50 bilhões, vamos arredondar, essas emendas. 50 bilhões em emendas para o parlamento representam praticamente um quarto do que sobra de dinheiro livre do orçamento. Na origem, coisa de perto de 226 bilhões, com os contingenciamentos, pode arredondar para 200 bilhões, ou seja, sobram 200 bilhões para o executivo. Esse dinheiro é do executivo. hum, E as emendas dos parlamentares representam praticamente um quarto desse dinheiro. Então, os gloriosos parlamentares privatizaram o orçamento brasileiro. Quando eu digo privatizaram, tornaram um monopólio de um poder. Né? Porque com esses 200 bilhões o governo tem que fazer tudo, de investir a cuidar do funcionamento, da manutenção da máquina pública. Não é? Pagamento de servidor, não, isso é outra coisa. Isso são os desembolsos obrigatórios, mas que o governo, isso tem que ser pago, acabou. Eu estou dizendo 200 bilhões praticamente é o que sobra, o pouquinho que sobra
para, inclusive, as questões. Quando se chama isso de pagamento não obrigatório, é porque ele não tem uma previsão constitucional, mas é ali que está o funcionamento da máquina. Inclusive a parte que o governo investe. O que o Congresso tem feito progressivamente é tirar do governo a capacidade de investimento, né, nesse caso, garantir o Congresso está governando. Cada senador, cada deputado tem a sua parcela de emenda individual, manda para sua base esse dinheiro. Insisto, é um dinheiro originalmente do executivo, que o Congresso manda a sua, fora de qualquer eixo, fora de qualquer programa. Não, é o dinheiro para minha paróquia. É um dinheiro que eu vou comprar lá com o meu amigo, lá na minha região. Mas esse dinheiro vai estar, por exemplo, ligado a algum programa de educação? Não precisa. Algum programa de saúde? Não precisa. Algum programa de infraestrutura? Não precisa. Eu, parlamentar, decido o que vou fazer com a grana, para onde vou mandar. E aí surge uma perversidade nessas emendas individuais, que é um modo de pagamento da emenda PIX, né? Então, quero que você entenda como funciona. O que é a emenda PIX? A emenda PIX o dinheiro sai direto do orçamento, pinga no caixa da prefeitura, e como ele não passou por nenhuma instância federal, por nenhum ministério, nada, o Tribunal de Contas da União não tem controle nenhum sobre esse dinheiro. Como foi empregado, em que foi empregado. Hum? Pouco dinheiro, tio Rei? Não, 25 bilhões. 5,1 bilhões, 25 bilhões e 100 milhões de reais. Só aí, das emendas individuais. Até agora, nessa modalidade, já foram pagos 14 bilhões. 14 bilhões e não se tem controle de absolutamente nada. E desses 14 bilhões, 8 bilhões pelo modo emenda PIX. TCU jamais saberá o que aconteceu. Só isso? Não. Aí tem as emendas de bancada. Essas emendas individuais se tornaram obrigatórias em 2015. Governo Dilma fraco, caiu no ano seguinte. Impuseram goela abaixo do governo. Em 2019, tornaram obrigatórias as emendas de bancada, quando o Arthur Lira faz o acordo com o Jair Bolsonaro, para ter o apoio dele para presidir a Câmara. Então aí se tornam obrigatórias as emendas, né, dos estados. Hoje, 8,5 bilhões previsto no orçamento. Aqui a execução até que foi pequena, 1,7 já foram pagos, né? E tem as emendas de comissão, isso 2019. Fez parte do acordo. Jair Bolsonaro falou: tá bom, governem vocês, que eu vou cuidar de golpe. E aí vieram as emendas de comissão, né? Uma invenção nova. Pra vocês terem uma ideia, em 2021, sabe quanto era a emenda de comissão? Zero, nada, não tinha. No orçamento desse ano são 15,4 bilhões. E essas como emendas de comissão, sai sem autoria e não se sabe para onde, né? Ou se sabe para onde vai, mas não se sabe quem está destinando esse dinheiro. Na prática, quem destina esse dinheiro, parte considerável deles, Arthur Lira e Davi Alcolumbre, né? Os donos do Congresso, ou de uma fatia dele, e que tentam se comportar como donos do mundo. 7,4 bilhões já pagos. Então a gente tem um quarto do que sobra de dinheiro transformado em emenda. O Congresso decidiu ser poder executivo.
ele tem as benesses de quem governa porque tem os recursos, mas não tem a obrigação de prestar contas, não tem o ônus de quem governa, que é explicar o que está fazendo com dinheiro público. Isso é inconstitucional. Isso fere a Constituição. Isso fere a independência entre os poderes. Não é? Isso fere as competências de cada poder, porque quem executa o orçamento, por isso também se chama, tem esse nome, é o Poder Executivo. E o PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as emendas que foram sendo aprovadas ao longo do tempo, permitindo essa baixaria. Por que eu faço essa observação? Porque ontem, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com a devida vênia, ele tem uma advogado, né, tem uma retórica assim, elevada. E eu não estou criticando, não. Em tempos em que rola tanta baixaria, né, tá, no Congresso, viva aquele que tenta um discurso um tanto elevado. Mas as palavras não podem ser usadas como instrumento para esconder as coisas, senão para revelá-las, né? E justamente para revelar as coisas, é preciso que se diga que quando o presidente do Senado disse ontem, o orçamento não é uma questão privada do Executivo, também do Congresso, é do Congresso, segundo mandamento constitucional, a aprovação do orçamento, a elaboração do orçamento junto com o Executivo, isso é feito. A execução não é. A execução não é porque não tem um instrumento para prestar contas à população. Mesmo que tudo seja submetido ao TCU, e hoje esse prestar conta que eu estou dizendo é um prestar conta político. Ao fim de uma legislatura de 4 anos, quanto esse Congresso terá destinado de orçamento? O quê? Nessa toada, 200 bilhões? E esse dinheiro foi para onde? Para qual programa? Ligar que eixo de desenvolvimento? Sim, é inconstitucional. As emendas impositivas são inconstitucionais. É o que está na ADI do PSOL. E aí o PSOL, então, pediu a declaração de inconstitucionalidade e, até o julgamento desse mérito, que ainda não aconteceu, o partido pediu uma liminar suspendendo a execução das emendas. O ministro Flávio Dino, o relator, disse, olha aqui, o mérito ainda será julgado, né? Então, não se entrou no mérito se é constitucional ou não é, esse mérito ainda vai ser julgado, mas eu concedo uma liminar, suspendo a execução das emendas, até que se estabeleçam, pelo menos, critérios de transparência. E esses critérios de transparência terão de ser definidos poderes, numa conversa. E foi o que aconteceu ontem, foi essa conversa que aconteceu ontem. Foi o que se deu ontem, a reunião dos 11 ministros do Supremo, né? Procurador-Geral da República, Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, aí representando o Executivo, e também o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil. Então, estamos aqui, o objetivo é desbloquear emendas, mas para desbloquear as emendas é preciso que tenha critério de execução. Que critério será esse? Estabeleceu-se um molde. Vamos ver o que vai sair. Insista-se, o repasse continua bloqueado. Então, no caso das emendas individuais, PIX ou não, vamos pegar o geral das emendas individuais. Essas emendas individuais terão de passar a 10 dias para que executivo
e Congresso estabeleçam o que se chama diálogo institucional para saber em que condições isso vai ser liberado. Então, também o Executivo passa, nesse molde, a interferir, a dialogar com os senhores militares para mandar o dinheiro, para avaliar se esse dinheiro deve ser liberado ou não. Está se fazendo uma confusão aí, porque se fala. E também para discutir os impedimentos do artigo 166, parágrafo 13 da Constituição. É que, segundo esse artigo, o Executivo pode dizer: olha, eu estou impedido de dar esse dinheiro em razão desta questão. Está dizendo, é preciso que se esclareçam as razões de, eventualmente, o Executivo dizer que não vai dar o dinheiro, conforme exige o artigo 166, parágrafo 13. Nada demais nisso. Né? Então, vai ser algo feito em conjunto com o executivo. Eu já vou falar se é o que eu realmente queria. Calma. Não, não é o que eu realmente queria. Mas eu não sou daquele, eu não sou o tipo de idiota que, quando não tem nada e consegue alguma coisa numa luta política, recusa aquilo que se conseguiu em nome daquilo que se conseguiria. Há uma frase lapidar a respeito, né? O bom não é inimigo do ótimo, né? Nem o possível é inimigo do ideal. Então vamos lá. Porque tem gente que adora fazer cara de mal, dizendo, não vai dar nada, eu sou muito, eu protesto mesmo. Não. Precisa ver se você é só um imbecil, tem o prazer de falar mal das coisas. Né? Isso tem até um nome, um perfil psicológico, é o tercitismo, de uma personagem da Ilíada. Né, o Tercites ou Tercito, a depender da tradução, que era um cara que vivia ironizando tudo, falando mal de tudo, nada prestava, nada era tudo ruim, tirava sarro de todo mundo. Um dia, Natália, Aquiles se zangou com ele, deu um murro na cabeça dele. Evidentemente, não acho que ninguém deva levar murro na cabeça, a não ser murros intelectuais. Né? Sim, se avançou nessa questão em relação ao que se tem hoje. No caso das emendas, essas emendas de bancada, é até desejável que elas não tenham autoria, porque são de bancada, das bancadas estaduais, e esse dinheiro destinado tem que estar ligado a chamados projetos estruturantes. Por exemplo, o PAC. Hum? Algum programa de educação em curso, algum programa de saúde em curso, algum programa de infraestrutura em curso. Hum? Aliás, isso vale para as emendas individuais também. Ah, sim, a propósito das individuais. A emenda PIX continua, o sistema PIX continua, mas submetido aos critérios de transparência. E aí vai passar pelo Tribunal de Contas da União. Hoje não passa. São tribunais de contas de Estado. O TCU passa a ter controle sobre esse dinheiro. Controle. Passa a avaliar a qualidade desse gasto. Quem diz que não muda nada se isso for aplicado? Muda bastante, muda muito. Não. Sim. E, finalmente, as emendas de comissão, também essas emendas terão de ter regras do chamado diálogo institucional, executivo e legislativo, juntos estabelecer esses critérios de transparência. E lembrando que a liminar do Dino, eu expus hoje no texto que eu escrevi um pequeno texto hoje, Natália, de 12 mil toques, né? Porque, sabe, quando a gente começa, está tudo explicado lá, né? Inclusive as exigências que o Dino fez para suspender a liminar. Né? Insisto, ela continua em curso. Reinaldo, você não queria, você não acha que. Olha lá, o texto, quem está acompanhando, veja ali o título que eu dei: Freio na esbórnia. Acordo pode por fim a emenda impositiva no modo original. Eu, por mim, é inconstitucional e pronto.
Aí vem alguém, mas então agora está inventando o meio inconstitucional, um pouco inconstitucional. Bom, primeiro, que eu tenho certeza de que é inconstitucional, mas o Supremo pode não ter. Né? Dois, o Supremo está dizendo é inconstitucional da forma como se faz hoje. Eu acho que com transparência ou sem transparência é inconstitucional, porque Congresso não executa orçamento em nenhum lugar do mundo, nem em regime parlamentarista. No regime parlamentarista, parlamento que tem poder executivo, mas existe claramente distinta a esfera do poder executivo da do legislativo. Não são as câmaras, ou as duas câmaras, Senado e Câmara, que decidem o gasto. É o núcleo executivo que está no governo. Então, isso não existe, né? Inventaram um sistema aqui no Brasil. Inventaram um sistema no Brasil que não funciona. Começou em 2015, progressivamente o Congresso foi tomando conta do orçamento, esse dinheiro se esvai, ele é pulverizado, fora de eixos de desenvolvimento, não é? E serve ainda para o Congresso ficar fazendo chantagem com o Executivo. Chantagem de que maneira? Nem chantagem, dizer assim, olha, quer saber? Eu sou governo também. Eu tenho a grana, eu tenho o que eu preciso. Eu não preciso negociar com o Executivo. Nas coisas que interessam, sei lá, aos lobbies que eu represento, eu voto. Se não interessar, eu não voto. Pronto, né? Eu estou bem, eu não preciso fazer acordo com ninguém. Né? E a outra mudança que está ali é que o valor das emendas ele vai ter de seguir o arcabouço fiscal. Né? Há coisas que são absurdas. As emendas impositivas, no último ano do Jair Bolsonaro, Nath, somaram 16,8 bilhões entre emendas individuais e emendas de bancada. Este ano, 33,6 bilhões. No ano passado, 28,9 bilhões. Então, há um crescente, o Congresso crescentemente avança progressivamente sobre o orçamento sem limite nenhum. Isso que está aqui, desse modo, já foi decidido pelo Congresso, pelo Supremo? Não. E também vamos ver, está se falando, eu quero as regras do diálogo institucional, 10 dias, onde estarão? E aí, o Supremo, que por 11-0 votou que a forma atual de execução das emendas é inconstitucional, vai ter de ver, e isso permanece, e a liminar continua em vigor, vai ter de ver se o Congresso atendeu esse chamado. A coisa mais importante que acontece no orçamento, sobre orçamento, desde 2015. Só que uma coisa positiva, 2015 foi uma coisa negativa. 2019, outra coisa negativa. 2023, outra coisa negativa. A expansão das emendas de comissão. Agora, é pelo menos um freio, como eu chamei na esbórnia, é um avanço, é uma mudança, que se dá, como acontece nessas coisas, se tenta dar pelo caminho do diálogo. Esse negócio de que o Supremo deveria ter declarado a inconstitucionalidade pronto, e se não fizer isso, então é um Supremo de zerda que não presta para nada, isso é o tal do tercitismo. É gente que acha que a sua forma de ser independente, isenta, é sempre atacar tudo, nunca gostar de nada, é ser o enfesadinho da turma. Né? Como se ser enfesado fosse categoria intelectual, categoria de pensamento. Não é. É preciso
existem as condições políticas dadas para que se declare a inconstitucionalidade pronto, na hipótese de que o Supremo pense isso. Agora, o fato de eu achar que não quer dizer que o Supremo pense a mesma coisa. Que a execução é inconstitucional, bom, disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida. Sempre lembrando que quando eu digo é inconstitucional, porque eu acho incompatível com os valores gerais da Constituição. Cada uma dessas emendas está prevista na Constituição, tá? É bom que se saiba. Votaram-se PECs, foi para as PECs estão lá, portanto, viraram artigos da Constituição, essas emendas. O que o pessoal está dizendo é isso que foi aprovado é inconstitucional. Está na Constituição, foi abrigado na Constituição, mas ferem essas coisas os fundamentos da própria Constituição, que é aquilo em que eu acredito, mas o Supremo pode acreditar. Agora, o que é inequívoco, é que a forma da execução é ilegal e que é inconstitucional. E que se isso aqui, que está aqui, virar uma prática, você tem uma mudança importante. O executivo recupera, pelo menos, uma parcela daquele que é o seu poder, que lhe foi delegado pelo povo, pelo Constituinte, pela Constituição, pelo Constituinte originário. Que no mundo inteiro acontece. Executivo executa orçamento. Insisto, inclusive, em países parlamentaristas. Então, se tem um avanço importante, alguém disse ali em algum lugar, que alguém do governo disse que se saiu do 0 e foi ao menos para o 6. Eu concordo com essa leitura. No juízo, o 10 seria. Agora, não tem e pronto, ainda que esse fosse o entendimento do Supremo, o que isso geraria de tensão política, etc., é preciso pensar nessas questões também, né? O judiciário não pode tomar decisões como se a realidade não existisse, só existisse a corte. O povo lá fora que se dane, os outros poderes que se dane, né? Então, eu acho que foi um avanço importante até aqui. Vamos ver o que sai do detalhamento do acordo e o que acontece, Esse né? Mas detalhamento que que houve avanço, houve avanço. Não, esse detalhamento que deve sair aí em até 10 dias, como você comentava, Tio Rei, justamente esse ponto também, né, do Supremo entrando ali mais nas questões constitucionais dessa execução, essas partes da transparência, mas ainda tem todo um kikiki político ali, que a gente sabe como essas emendas também entram muito numa questão de barganha política e tudo mais. Queria só rapidamente, para a gente encerrar esse assunto, Tio Rei, falar de Arthur Lira, né, porque a gente viu então que para sair esse detalhamento, o governo e Congresso tem aí 10 dias pela frente, mas tem um ponto importante de Arthur Lira dizendo que rolou uma dobradinha ali do governo com o Supremo nessa questão. Como é que você viu esse posicionamento dele? Desrespeitoso, né? Típico de Arthur Lira. Primeiro que eu acompanhei esse negócio dessa emenda, dessa DI, a forma como se debateu nos bastidores, isso tudo não tem nada, absolutamente nada a ver com o governo, né? Se você quiser saber, Natália, há no governo mesmo, e eu não estou falando dos conservadores do governo, porque esse governo é uma coalizão. Estou falando até de gente que tem a marca da esquerda, petista mesmo, que não gostou muito desse negócio, que acha que isso cria mais ruído com Lira, que não é bom ter ruído agora, quando está se votando quando está se vendo como é que como é que vai caminhar a questão da sucessão à Câmara, que era melhor não custa lembrar que emenda PIX originalmente foi uma proposta da Gleisi Hoffmann, relatada pelo Aécio Neves. Hum? Então, foi para driblar as coisas do bolsonarismo que criava dificuldades para a execução. É a velha história, né? Você
não pode fazer escolhas que são meramente contingentes para enfrentar esse ou aquele num dado momento, esquecendo que você pode deixar cicatrizes institucionais importantes e negativas, né? Então, não foi, voltando ao Lira, é mentira, não foi dobradinha coisa nenhuma. Quando ele faz isso, ele está descaracterizando descaracterizando, ele está atacando a independência do próprio Supremo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Lira, diretamente. Lira, olha aqui para o tio Rei, ó, ó, não sou seu tio não, que eu não tenho idade para isso, mas olha aqui. Quando o Supremo o livrou algumas vezes de perrengues, que já aconteceu, né? Você também acha que o Supremo estava manobrando, agindo em dobradinha com alguém? Ou o Supremo estava sendo apenas justo? Hein, Lira? Você também só gosta do Supremo quando ele vota de acordo com seus desígnios, interesses e desejos? Responda. É uma pergunta. Você não vai responder. Porque quando o Supremo vota de acordo com o seu interesse, o Supremo está certo. Quando ele vota contra o seu interesse, então ele está em dobradinha com o Executivo. Não tem dobradinha nenhuma. Ele sabe o que ele fez e a essa altura, talvez ele esteja, porque todo mundo tem espelho em casa, né? Todo mundo tem espelho em casa. Há aqueles que têm espelhos como a Nath, que são sempre bem-sucedidos quando olham para ele. E aqueles que não são. Ô, seu Lê, quando você olha para o espelho, você não acha que você exagerou? Aquele negócio assim, eu fui perdendo noção, fui perdendo a mão, fui perdendo o limite, fui achando que podia tudo, fui indo, fui indo, fui indo. Né? E fazendo exigências cada vez maiores, e chantageando, e enfiando a faca no pescoço de todo mundo. Você não acha? Você e sua turma, indo além do que era razoável, sabendo que estava desrespeitando a Constituição? Sabia, né? Porque voltando à explicação do Rodrigo Pacheco ontem, tudo é emenda constitucional. Doutor, quem diz que não se pode aprovar uma emenda constitucional, que de resto é promulgada pelo Congresso, não passa pelo presidente da República, e essa emenda ser inconstitucional porque é incompatível com os valores da Constituição? Já aconteceu antes, não aconteceu? Já aconteceu. Então é isso que está sendo questionado. Provavelmente o Supremo não vai dizer que é inconstitucional, porque esse acordo que foi ali costurado não vai dizer que é inconstitucional. Esse molde que está aqui é o molde. Não, sim, constitucional é. Na essência constitucional, pode ter emenda, pode ter não sei o quê. Mas tem de obedecer aos critérios da Constituição, de transparência, fundamentalmente ao artigo 37 da Constituição. Né? E hoje não obedece a nada. Né? Então, Lira, claro que ele está insatisfeito, porque ele é o rei do orçamento. Foi assim que ele se tornou o vice-rei do Brasil. Foi assim que ele se tornou, em boa parte, o governante de fato do país. E para o Bolsonaro, por exemplo, estava tudo bem, ele não queria governar. O Bolsonaro queria lá cuidar das maluquices dele, de golpe, não sei o quê. O Paulo Guedes vê aí a equação econômica de maneira que agrade os mercados, né? E o Congresso vai mandando a grana, e tá bom, e tá tudo certo. Né? Não era um problema do Bolsonaro. Agora, no caso do Lula, o Lula sim, ele quer governar, ele foi eleito para isso. Mas o Lula, ele vem do mundo sindical, ele vem do mundo do acordo, ele vem do mundo da conversa. Né? Eu nem tenho certeza de que o Lula está tão feliz com isso, da forma como se deu. Né? Porque é tenso administrar esse negócio. Isso não tem nada a ver com o governo, e o Lira sabe muito bem disso. Né? Ele diz isso porque ele tem de dizer alguma coisa. Né? E com isso eu estou dizendo que a paz está selada e que vai estar. Não, isso vai continuar difícil. Vai continuar difícil. Vão continuar a buscar artimanhas, patranhas, artifícios. E a gente tem que ficar vigilante para que a Constituição se cumpra. Né? Espelho às vezes se perdem no personagem também, isso acontece com todo mundo, né, Tio Rei? Mas pra gente avançando aqui, Sim. perdão, está com um pequeno delay aqui na